Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto fundamental, mas por um ângulo bem diferente. O olhar dos próprios autores, muitos anos depois de terem escrito a obra. Pensa só, é como se os criadores de uma obra super famosa voltassem, uns 25 anos depois, e dissessem, olha, essa parte aqui já envelheceu. É uma autocrítica, né? Super fascinante, que mostra não só a evolução do pensamento deles, mas também como o mundo mudou. Pois é. Foi exatamente isso que Marx e Engels fizeram em 1872 com o Manifesto Comunista. Nesse prefácio para a nova edição alemã, eles fazem uma reflexão, e olha, é uma reflexão bem honesta, surpreendente até, sobre o próprio texto que eles criaram e que acabou se tornando um documento histórico. Então, vamos lá. O que eles disseram nesse prefácio? O que será que continuava valendo e o que, na visão deles, o tempo já tinha deixado para trás? Bom, para entender essa necessidade de revisitar o texto, a gente precisa lembrar que o mundo tinha virado de cabeça para baixo em 25 anos. A indústria explodiu, o movimento operário estava muito mais organizado, o cenário era outro, completamente diferente daquele de 1848. Então, fazia todo sentido eles sentarem para escrever uma nova introdução. Eles começam falando do que se manteve, então vamos ver primeiro o que, para eles, continuava de pé, firme e forte. E eles não medem palavras, viu? Deixam bem claro que, no geral, os princípios do manifesto continuavam, na visão deles, totalmente exatos. Ou seja, a base teórica, a espinha dorsal da análise, isso tudo para eles ainda era certeiro. Então o ponto central aqui é esse, a grande análise. Sabe, a ideia de que a história é movida pela luta de classes, a direção que a sociedade estava tomando, tudo isso, na opinião deles, não só continuava válido, como talvez fosse até mais relevante naquele novo momento. Ok, mas aí vem a parte que talvez seja a mais interessante, porque eles também foram muito diretos ao apontar o que o tempo tinha superado. E aqui tá o pulo do gato. Eles dizem que uma coisa são os princípios gerais, outra coisa é a aplicação prática. E essa aplicação prática, segundo eles, depende totalmente das condições históricas vigentes. Não existe uma receita de bolo, sabe? Cada lugar, cada momento histórico vai exigir uma abordagem diferente. É uma distinção fundamental, né? De um lado, a teoria geral, que eles defendiam como sendo duradoura, e do outro, os detalhes, as propostas específicas que eles mesmos admitem, olha, isso aqui era para aquela época, hoje a situação é outra. Eles não ficam só no geral, não. Eles apontam o dedo para coisas bem específicas. Por exemplo, aquela lista de medidas revolucionárias que aparece no fim da segunda sessão, eles dizem, isso está datado. A crítica às outras literaturas socialistas? Bom, parou em 1847, então, claro, está incompleta. E os comentários sobre os partidos de oposição? Muitos daqueles partidos nem existiam mais. O mapa político era outro. Mas teve um acontecimento, um evento histórico, gigantesco, que foi decisivo para essa nova visão deles. Essa mudança de perspectiva não veio do nada, de uma simples reflexão no escritório. Veio de uma experiência prática, como eles mesmos chamam. Uma lição que a história ensinou na prática e que eles não tinham como saber lá em 1848. E que evento foi esse? A Comuna de Paris, em 1871. Dá para ver direitinho na linha do tempo. O Manifesto é de 48, a Comuna é de 71 e o Prefácio é de 72. A Comuna está ali, bem no meio, e foi um verdadeiro divisor de águas para o pensamento deles. A Comuna foi um momento marcante. Foi a primeira vez na história que o proletariado, a classe trabalhadora, conseguiu de fato tomar o poder político. Durou pouco, só 2 meses, mas a experiência foi imensa. E dessa experiência, eles tiraram a lição que talvez seja a mais importante de todo o prefácio. Eles perceberam que a classe trabalhadora não pode simplesmente pegar a máquina do Estado que já existe, o exército, a polícia, a burocracia, e usar para seus próprios fins. Não funciona assim. Essa máquina precisa ser quebrada, transformada radicalmente. E tudo isso leva a uma conclusão final deles, que é muito forte, sobre qual é, afinal, o lugar do manifesto na história. Mesmo com tudo isso, com todas as partes que eles mesmos apontaram como antiquadas, eles dizem: o manifesto tornou-se um documento histórico que não nos cabe mais alterar, eles se recusam a mexer no texto. Então, a ideia aqui é que eles passam a ver o manifesto não como um manual de instruções atemporal, mas como um registro histórico, um retrato de um momento específico, do início de um movimento. É um documento fundador. Isso deixa a gente com uma questão interessante para pensar, né? Como é que um texto pode ser, ao mesmo tempo, um documento histórico que não se deve mudar e também uma ferramenta de análise para o presente?
A atitude deles parece sugerir que o manifesto não é para ser lido como um livro de regras, mas sim como um exemplo de um método de análise, uma ferramenta para pensar o mundo e não um roteiro a ser seguido cegamente.